Feliz sábado, meu querido amigo, meu querido jovem, minha querida jovem. Deus abençoe você grandemente. Hoje nós estamos encerrando a Semana Jovem. Hoje é o último dia, né? Um sábado maravilhoso, gracioso, pela graça e misericórdia de Deus, né? E hoje, o texto da lição que nós iremos refletir e fazer ali o nosso resumo, né? Na classe dos professores ali e também na classe dos adultos e dos jovens, é, mas também, principalmente nos jovens, tem um texto que me chamou muito a atenção, que é Mateus capítulo 13, versículo 24 a 43. Eu não vou me debruçar sobre o texto no sentido de lê-lo, mas eu vou aqui pegar uns insights aqui do texto, tá bom? Então vamos lá. A primeira parte, a parábola do trigo e do joio, né? Então aqui Jesus vai dar um sentido e ele vai explicar sobre o que é o trigo e o que é o joio e o que vai acontecer ao longo do caminho, como deve ser o crescimento do trigo e o crescimento do joio. Então, meus queridos amigos, o que a parábola significa? Jesus usou uma imagem do trigo e do joio para explicar a natureza do reino dos céus, né? Ele comparou o reino dos céus ao trigo que representa os verdadeiros seguidores dele, os seguidores de Cristo. E o mundo, né, ao campo, onde tanto o trigo quanto o joio crescem juntos. E também ele fala sobre o diabo, o inimigo, que semeia o joio, representando, né? Ele também falou do diabo, que é o inimigo, né? Nosso inimigo, aquele que semeia o joio, representando então as forças do mal e a falsidade. Olha uma coisa interessante, né? Porque aqui o joio é semeado à noite. Olha como é interessante esse paralelo. O joio é semeado à noite, e o trigo, as melhores ceifas e as melhores sementes do trigo é semeada de dia. Olha, você vê como que a representação aqui entre o mal e o bem fica bem evidente o conflito aqui. Já no início do texto, você já consegue perceber como realmente Deus está mostrando esse grande conflito, né? Então, a mensagem principal desse texto fala sobre, então, a coexistência do bem e do mal. O mundo, ele está envolto daquilo que é bem e daquilo que é mal. Então, coexistem, né? Os dois juntos até o fim vão existir tanto o bem quanto o mal. Então, haverá também a separação final. E aí é que a coisa pega, viu? Porque no fim dos tempos haverá uma separação definitiva entre os justos e os ímpios, entre aqueles que serviram a Deus e aqueles que serviram a Satanás. Então, se nós entendermos isso, né, a paciência e discernimento, os seguidores de Cristo devem ser de forma buscarem de forma paciente, buscarem com discernimento verdadeiro do que é o falso, né? Daquilo que é o verdadeiro ou daquilo que é o falso. A gente precisa distinguir aquilo que é o joio do trigo, aquilo que é o bem e aquilo que é o mal. E a gente precisa entender bem isso com paciência e discernir. Paciência por quê? Porque a gente tem que olhar e examinar, não podemos ser impulsivos ao examinar tanto as escrituras como as coisas que nos circundam. Então, pense bem, Deus é quem nos sustenta, Ele que nos orienta. Se nós estivermos com o Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós vamos seguir em frente e Deus vai conduzir-nos hoje e sempre. Agora, vou trazer para vocês alguns pontos chaves aqui desse texto. Então, alguns pontos chaves aqui que a gente percebe é o seguinte: a semeadura. O reino dos céus é semeado, mas também sofre a influência do mal, né? Então ele é semeado, o reino dos céus, mas pode haver, então, influências malignas que podem roubar, né, a vitalidade do trigo, a vitalidade daquele plantio. Então nós podemos ser roubados de Deus pela erva daninha que é Satanás. Então, meus queridos, devemos entender e olhar para Deus e perceber o crescimento que tanto o trigo quanto o joio fazem. Eles crescem juntos, mas
há algumas situações, né, que dificultam a distinção entre o joio e o trigo no início do crescimento dele, porque o joio e o trigo parecem-se muito. Mas quando eles crescem, aí sim você consegue distinguir. Por que Deus fala que não pode se retirar o trigo, né? Lá na igreja, não pode tirar a pessoa que você está dizendo que ela talvez não seja um cristão autêntico. A gente não pode julgar, só cabe a Deus julgar. Por quê? No crescimento espiritual, as pessoas vão mudando e com Cristo elas vão se aperfeiçoando em caráter, em glória, em santidade. Então a gente não pode julgar ninguém. Então temos que deixar Deus agir e no momento certo ele virá com seu julgamento e ele vai distinguir aquele que é joio e aquele que é trigo. Não cabe a nós sentarmos na cadeira do juízo de Deus. Então a recompensa dos justos será então a salvação, o reino eterno, né? Brilhará como o sol, né? Deus vai vir nas nuvens e vai brilhar. E as pessoas, tanto os maus que ressuscitarão naquele grande dia para ver quem é o Senhor Jesus, eles vão se arrepender amargamente e vão olhar para os filhos de Deus e vão entender que eles fizeram mal e vão glorificar o nome do Senhor. Então, pense bem como a colheita vai acontecer, como vai ser separado o joio do trigo. E lá na palavra diz que serão separados os joios com feixes quando estiverem maduros. E quando eles estiverem maduros, eles vão ser bem distintos uns dos outros, né? O joio ele cresce e o trigo, e aí quando eles estão bem grandes, o trigo vai dar aquelas espigas maravilhosas, bonitas, e o joio ele vai deitar, vai ser aquela coisa sem fruto, sem nada, né? Então só dá coisas ruins, não é bom. Você vê o que tem para queimar. Então, não podemos ser joio. O trigo, ele serve para o bem, mas o joio não serve para nada. O joio não é maravilhoso. O joio, ele acaba com tudo. Então, gente, vamos entender essa questão aqui no tempo final sobre a colheita. O joio tem que ser separado do trigo, e aí eles vão crescer juntos de forma esplendorosa, mas vai ser uma distinção que você vai ver assim o joio e o trigo. Você vai olhar e vai ter a distinção. Deus ele vai deixar até o final. Só que nós não podemos ter essa autoridade. Nós não temos essa autoridade, porque nós poderíamos condenar pessoas antes do momento. Então, a recompensa nossa é a recompensa de Deus. Então, o que podemos aprender? O que você pode aprender? O que eu posso aprender sobre essa questão aqui? Então, a vida cristã, ela é um processo. A vida do cristão não é você só batizou e acabou. Não, a vida do cristão é um processo. Requer paciência, perseverança e discernimento. O mal existe? Existe. Mas não devemos nos desesperar, pois a vitória final é de Cristo. Cristo já venceu e a vitória dele está certa, dada como ganho. Devemos buscar a santidade em Cristo, a fim de sermos encontrados entre os justos na colheita final. Que não sejamos, meus queridos, como os joios, mas sim como o trigo. Vamos nos aprofundar. Se você quiser saber mais alguma coisa, um ponto específico sobre essa palavra, pode deixar aqui nos comentários, curta, se inscreva no canal, siga nosso Instagram e nós estaremos aqui. Que Deus abençoe você e até a próxima. Vou estar orando e desde já por todas as pessoas que estão interagindo conosco. Derrama tuas bênçãos, Senhor, sobre todas essas pessoas. E agora eu quero te convidar a fazer uma oração, mas saiba que todos os dias eu estou orando por você. Santo, bondoso e querido Deus, eu entrego todas as pessoas que aqui acompanharam esse vídeo. Derrama tuas bênçãos sobre cada um de nós. É o que te pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus, hoje e sempre. Amém.